Bem-vindo a mais uma VivaCast e hoje um episódio muito especial. Estamos recebendo a presença do apóstolo Léo Castro, do Chile. Depois da pandemia, eu acredito que levou uns 2 anos para o pastor voltar, né, pastor? 3. 3 anos e nos deixou muita saudade. E hoje nós temos a honra de ele estar aqui no Brasil e estar aqui em Santa Catarina e aqui hoje em Balneário Pissarras, nos dando a honra da sua presença e dessa gravação tão especial. Pastor, seja bem-vindo. Muchas gracias, Pastora Elisete, por esta invitación. A la verdad que estamos muy contentos. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, nós estamos muito contentes. Creo que llegar a finales de este 2022 nos da todavía esa oportunidad de poder profetizar sobre el testimonio. Acredito que chegando no final desse 2022 nos dá a oportunidade de dar esses testemunhos. Glória a Deus. E também não posso esquecer de apresentar o meu marido, né, o meu esposo, que está aqui traduzindo o pastor Léo. Cada vez que o pastor Léo vem aqui para o Brasil, meu esposo traduz ele aqui na região. Na verdade, nós somos abençoados com a vida do pastor e cada vez que o pastor traduz o apóstolo Léo é uma honra, né? É uma honra. Amor, cumprimenta. Olá! É um prazer, uma satisfação estar aqui de novo. E como disse a pastora Elisete, recebemos o apóstolo Léo e temos sido muito abençoados com o mover do Espírito Santo através do ministério desse homem de Deus. Pastor, tantas coisas que a gente aprende cada ano que o pastor vem aqui. Cada vez que a sua presença esteve aqui nesse ministério, você marcou com palavras proféticas, com revelações extraordinárias e fora aqui um abençoador das nossas vidas. Pastor, nos conte como está a sua vida, nos conte a novidade do seu novo livro, compartilhe conosco um pedacinho de como tem sido esses últimos anos lá no Chile. Escribir un libro creo que ha sido una de las experiencias más espectaculares que he vivido en mi vida. Escrever um livro foi uma experiência, uma das mais espetaculares que eu vivi na minha vida. Se dice que todo hombre o toda mujer necesita hacer 3 cosas en su vida. Dizem que todo homem precisa fazer 3 coisas na sua vida. Olha, Número 1, sembrar un árbol. Primeiro, plantar uma árvore. Segundo, tener un hijo. Segundo, ter um filho. Y tercero, escribir un E libro. terceiro, escrever um livro. quase estão completando, pastor. Entonces yo creo que ya cumplí con esas 3 Então eu cosas. já cumpri com essas 3 coisas. Que pensa. E qual é o tema do seu livro, pastor? Bueno, el libro se llama 21 conceptos para alcanzar el éxito, O livro se chama 21 Conceitos para Alcançar o Êxito, basado en la vida de José. baseado na vida de José. Es un libro que nos desafía a creer en los sueños. É um livro que nos desafia a crer nos sonhos. Y ese libro ya está en Amazon, Esse livro está na Amazon Prime. en la sección motivación. Se você procurar na seção de motivação, Lo puede conseguir digital, también es pasta. você pode conseguir digital ou então em forma de E livro. já tem traduzido para o português, pastor? Estamos trabajando para eso. Nós estamos trabalhando para a tradução em português. Como dice 21 conceptos acerca del éxito, cada concepto revela una profundidad de Dios. Quando eu falo de 21 conceitos para alcançar o êxito, cada conceito fala de um passo, de uma intimidade para com Deus. Compartilhe conosco, pastor, pelo menos 1 ou 2 para nos deixar bem curiosos para nós adquirirmos esse livro depois. Por ejemplo, a José le nacieron 2 hijos en Egipto. A José nasceram 2 filhos no Egito. Al primero le colocó por nombre Manasés, E o primeiro ele colocou o nome de Manassés, que significa Dios me ha hecho descansar de mis dolores. que significa Deus me fez descansar das minhas dores. Y el segundo es Efraín, E o segundo ele colocou o nome de Efraim, que me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. que significa ele me fez frutificar na terra da minha aflição. Entonces, lo primero, con Manasés, Dios le hizo olvidar los momentos difíciles. Então, com Manassés, Deus fez com que ele esquecesse de momentos difíceis. Y con Efraín nos enseña que vamos a ser bendecidos en el lugar donde hemos sido afligidos. E com Efraim nos ensina que seremos abençoados no lugar que fomos afligidos.
Entonces, ese es uno de los conceptos que yo desarrollo en el libro. Esse é um dos conceitos que eu desenvolvo no livro. Dios nos hace olvidar del dolor Deus nos faz esquecer da dor para luego bendecirnos en el lugar donde hemos sufrido. para depois nos abençoar no lugar onde sofremos. E como trazer isso para a vida, para a realidade, pastor? Qual seria, vamos dizer assim, ó, o ponto de partida para colocar isso em ação em nossas vidas ou na vida daquele que vai estar nos ouvindo? Qual é o ponto de partida? Lo que pasa es que en Dios no hay atajos, sino que en Dios hay caminos. O que acontece é que em Deus não há atalho, e sim há caminho. Cuando Dios le dio el sueño a José, Quando Deus deu o sonho a José, José transitó por todo el camino. José caminhou por todo o caminho. Y en el camino se iba a encontrar con la traición de sus hermanos, E nesse caminho ele vai encontrar a traição dos irmãos, con una acusación falsa com uma falsa acusação y con el dolor de caer preso. e com a dor de ser preso. Eso era inevitable, Isso é inevitável, mas a través de eso Dios estaba formando su carácter. mas através disso Deus está formando seu caráter. Porque es fácil llegar con el don al propósito. Porque é fácil chegar com o dom no propósito. Lo difícil es sostener la victoria en el tiempo. O difícil é conseguir sustentar a vitória com o tempo. Y para sustentar la victoria en el tiempo es necesario forjar el carácter a través de las Para pruebas. conseguir sustentar a vitória durante o tempo, precisa o caráter estar formado. Pero hay personas que quieren llegar al éxito Há pessoas que querem chegar no êxito, evitando los dolores, los sufrimientos, las traiciones. evitando a dor, o sofrimento e a traição. Y pueden que lleguen rápido, Pode ser que cheguem rápido, pero no lo van a sostener en el tiempo. mas não vão conseguir viver muito tempo. Cuando tú has sufrido, le das valor a lo que Dios te ha dado. Quando você sofre, você dá valor àquilo que Deus te dá. Verdade, pastor. E ainda valoriza a compaixão e a misericórdia que o Senhor nos alcançou e nos deu. Así es. Fíjate, el sueño hablaba acerca de que José iba a sustentar a su pueblo. O sonho falava que José ia sustentar o seu povo. Dios siempre respalda los sueños nobles. Deus sempre respalda sonhos nobres. Y hoy Dios quiere hablarle a todos esos soñadores. E hoje Deus Sim. quer falar com todos os sonhadores. Yo quedé impactado con el testimonio de ustedes, Eu fiquei impactado com o testemunho de de vocês. cómo en medio de la pandemia Como em meio à pandemia, dieron alimento a muchas personas. deram alimento a muitas pessoas. Eso está en el libro también, Isso também está no livro. porque José sustentó a su pueblo en medio de la escasez. Porque José sustentou o seu povo em meio à necessidade. Sim, incrível, pastor, incrível. Na verdade, quando começou a pandemia, nós compartilhávamos sempre essa palavra que no meio da crise sempre tem uma oportunidade. Sempre há uma oportunidade de nós marcarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Seja com um projeto, seja com uma ação, mas que algo que vá abençoar, que esse é o propósito de Deus através das nossas vidas, né, pastor? E através, assim, o pastor compartilhando esse livro, a gente vê que no meio da dor, ou seja, ela não é o final. A dor, ela não diz que é o ponto final das nossas vidas, mas que ela é uma vírgula para continuar uma nova etapa. Así es. En otro punto, otro concepto es que un soñador no muere antes de tiempo. Um sonhador não morre antes do tempo. Cuando Dios te da un sueño, Quando Deus te dá um sonho, es para que tú lo veas cumplido. é para que você o veja cumprido. Entonces no hay que tener miedo a las amenazas de muerte. Então você não precisa ter medo da ameaça de morte. Y cuando se nos cumpla el sueño, E quando o sonho se cumprir, tenemos que soñar otros sueños nós temos que voltar a sonhar outro sonho. o rediseñar la visión. Ou então desenvolver a visão. Está pronto, pastor. Quando eu passei pelo tratamento do câncer, que o pastor nos acompanhou, intercedeu pela minha vida, pela minha casa, cada vez que eu ia para o tratamento, eu levava uma amiga, uma agenda e uma Bíblia. Porque eu sabia que a importância da palavra na minha vida e a importância da agenda, porque cada momento de dor era um momento de escrever um novo projeto. Cada momento difícil era o momento de escrever um novo projeto. Mesmo que eu não estava passando por dores, mas eu utilizava daquelas pessoas que estavam ao redor, sofrendo e querendo somente uma chance novamente de Deus para viver e começar a viver algo novo.
Então, através desse livro, o pastor nos inspira que é no meio, não importa o modo em que você está passando pelas circunstâncias, mas Deus vai encaminhar para viver o propósito, se crê nele. Así es. Hay dos conceptos más que me impactan en cuanto al libro. Há dois conceitos que me impactam acerca do livro. Cuando dice, y Dios estaba con José. Quando diz, e Deus estava com José. Dios no le evitó el dolor, Deus não evitou a dor, pero dijo que estaría con él. mas disse que estaria com ele. Entonces, podemos estar en un momento difícil como el tuyo, Nós podemos estar num momento difícil como você pero passou, tenemos la certeza que Él está. mas temos certeza que ele está. Lo segundo, Segundo, y Dios se acordó de José. e diz, e Deus se lembrou de José. Dios nunca nos dejará en el olvido. Deus nunca nos deixará iludido. Él nos sacará del lugar más bajo Ele nos tirará do lugar de baixo para llevarnos a la posición más alta. para nos levar na posição alta, Por causa de aquellos que van a padecer. por causa daquilo que vai aparecer. Entonces, Dios te levanta Deus te levanta por causa de los que están en necesidad. por causa daqueles que estão em necessidade. Porque de eso trata el sueño. Porque disso se trata o sonho. No es un fin en sí mismo. Não é um fim em si mesmo. Es para ayudar a los más necesitados. É para ajudar os outros Ele necessitados. foi um suporte para sua geração depois também, né, pastor? Sua geração foi alimentada através da sua administração. Então, além do poder do sonho, ele ainda foi aquele em que foi suporte para sua nação e para sua geração. Así es. Es que el que recibe el sueño es el que lo tiene que creer. Aquele que recebe o sonho é aquele que tem que crer. Nadie va a creer por mis sueños. Ninguém vai acreditar pelos meus sonhos. La gente acredita es cuando perseveramos aún en medio de la prueba. As pessoas só acreditam quando perseveramos em meio à prova. Entonces le digo a los soñadores que nos están viendo Então eu falo a vocês, sonhadores, que no desistas, que no se rindan, que não desistam, não se rendam, que sigan soñando, que continue sonhando, camine, caminhe, porque solo el que camina llega. porque só aquele que caminha chega. Estaba escuchando a un predicador Eu de estava Argentina escutando um pregador da Argentina y él hablaba de que cuando a Jesús le pusieron la cruz, e ele falava que quando botaram a cruz de Jesus, era una cruz muy pesada era uma cruz muito pesada. y Jesús a duras penas podía moverla, E Jesus mal conseguia se mover, pero estaba caminando mas estava caminhando hacia llegar a su propósito. até chegar no seu propósito. Quizás nosotros no seamos corredores Quem sabe nós não profesionales, somos corredores profissionais, ni somos águilas para volar, nem somos águias para voar, pero es mejor caminar mas é melhor caminhar que quedarse estacionado. do que ficar parado. Entonces sigue caminando. Então continue caminhando. Aunque estés pesado, sigue caminando. Mesmo que esteja pesado, continue caminhando. Solo el que camina llega. Só quem caminha chega. Verdade. Caminhando, andando, chorando, né? Como diz a palavra, caminhando, né? E chorando, lá na frente vai ter a colheita dos seus molhos. Porque vai ter o regozijo de ver que a dor passou, a alegria de ver o sonho se realizar. Pastor, e como manter um sonho vivo? Diante das circunstâncias, diante das adversidades, sabendo que um sonho, geralmente um sonho está dentro do coração, assim como tinha José. José estava com o sonho lá dentro, né? Aquele sonho era vivo dentro dele. Aonde ele estava não importava, mas o sonho estava vivo dentro dele. Mesmo que ali preso, mesmo que lá na cisterna, mas o sonho estava vivo. Claro. Uno de los conceptos del libro Um dos conceitos do livro habla de que a José le robaron 3 veces sus vestiduras, fala que 3 vezes roubaram as vestes de José, cosas externas. coisas externas. Mas el sueño, como tú dices, estaba dentro Mas o sonho estava dentro y nadie pudo e robárselo. ninguém pôde roubar. Y lo segundo, para responder a tu E o pregunta, segundo, para responder a sua pergunta, ¿qué es lo que va a sostener nuestros sueños en medio de la prueba? quem vai sustentar o nosso sonho em meio à prova? En el caso de Jesús, por No ejemplo, caso de Jesus, por exemplo, dice que él puso el gozo por delante que diz que ele colocou o gozo para frente, para despreciar el oprobio, para desprezar o pobre. que lo escupieron, E cuspiram, le colocaron corona de espinas. colocaram coroa de espinho. Él despreció eso Ele desprezou isso, porque puso el gozo por delante. porque ele colocou o gozo para frente. ¿Cuál gozo?
Que gozo é esse? que a través de su sacrificio Que através do seu le iba a sacrifício, traer paz a la humanidad. ele ia trazer paz à humanidade. Entonces ese gozo, esa satisfacción la puso por delante. Então esse gozo, essa satisfação é que ele botou como prioridade. Eso sostiene nuestros Isso sueños. sustenta o nosso sonho. E o sonho tem um preço, né, pastor? Sí. Tem um preço. Hay que ponerle un valor a nuestros sueños. Sim. Você precisa colocar um valor no seu sonho. En la medida del tamaño del sueño, así será la provisión. Na medida do tamanho do sonho, assim também será a provisão. Entonces tenemos que soñar en grande, Por isso temos que sonhar grande, porque los recursos vienen del cielo. porque o recurso vai vir do céu. Sim, o pastor, o apóstolo foi um dos que mais profetizou, liberou essas palavras sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre o poder do sonho, sobre acreditar, perseverar, porque na verdade, pastor, sonhador ele é meio solitário, né? A gente observa que os sonhadores são meio solitários, mas quando o sonho acontece, a festa em quê? Em grupo. Por quê? Porque todos festejam junto. Mas quem sonhou, correu, perseverou, não desistiu, enxugou as lágrimas e avançou. Normalmente cuando tenemos el sueño al comienzo, Quando nós temos um sonho no começo, eso genera celos y envidia en los más débiles. isso gera ciúme nas pessoas que são mais velhas. Pero a medida que vamos avanzando, Mas à medida que vamos avançando, esas mismas personas que nos atacaron essas mesmas pessoas que nos atacaram van a querer sacar provecho de esa vão bendición. querer se beneficiar dessa provisão. Y nosotros, como tenemos un corazón generoso, Como nós temos um Sim. coração generoso, no vamos a tener en cuenta sus errores. não vamos levar em consideração os erros. Porque José perdonó a sus hermanos. Porque José perdoou os seus Sim. irmãos. Sim, sim, com certeza. E depois pôs eles à mesa, serviu, esteve com ele. Porque ele chorou, na verdade, eu acredito que o sentimento maior que ele teve foi no momento em que ele chorou a sós. Que a Bíblia diz que deu para ouvir o choro dele. Se escuchó en todo Egipto. Deu para ouvir em todo o Egito, porque ali naquele choro ele colocou toda a dor que ele estava carregando. Então ali eu compreendo que ele, no lugar de expor a seus irmãos toda aquela dor, ele optou tirar de dentro, colocar para fora através da lágrima e enxugar as lágrimas e dizer, agora eu vou para frente ao próximo passo. Eso. Todo lo que hacen en contra de nosotros, Tudo vem que faz contra nós, todo ayuda para bien. tudo coopera para o bem. Porque José le dijo a los hermanos, Porque José disse aos seus irmãos, ustedes lo hicieron para quitar mi vida, vocês fizeram para tirar minha vida. mas Dios ha usado eso para preservar vidas. Mas Deus usou isso para preservar vidas. Entonces, aún lo que ellos hacen Então, aquilo que eles fazem nos encamina a nosotros hacia ese destino. nos leva ao nosso destino. Increíble, ¿no? Incrível. E nos molda, porque a dor molda. A dor gera um caráter de humildade. Porque devido à dor, a pessoa vai se inclinando e vai entendendo que ela é pequena, que ela depende de um Deus grande, mas que ela é pequena. E que da medida em que ela se inclina, ela toma uma grandeza em Deus para ser um abençoador sobre as outras pessoas, né, pastor? Y comprendí que el dolor, la prueba, Eu compreendi que a dor e a prova no son nuestras enemigas. não são nossas inimigas. Ellas nos promocionan. Elas nos levam à promoção. Porque Pablo dice, de cierto tengo que las aflicciones del tiempo presente Porque Paulo diz que tenho por certo que a aflição do tempo presente no se comparan con la gloria venidera não se compara com a glória que é de que vir, en nosotros se ha de manifestar. que em nós há de manifestar. Cada vez que hay una aflicción Cada vez que vem uma aflição, es una señal que nos empuja a la gloria. é um sinal que nos empurra à glória. Sempre. Sempre. Pastor, que livro extraordinário. E com certeza, quando chegar aqui no Brasil, vamos ter essa alegria de ler, mergulhar, nos alimentar e ele com certeza vai trazer um crescimento. Nesses dias que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que vão estar nos ouvindo, pastor, que deixaram de sonhar. Que porque erraram, porque pecaram, ou até mesmo porque erraram num negócio, ou porque se perderam no decorrer da vida, tristeza, dores, problemas, até mesmo enfermidades. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo pensam assim,
bom, agora é o fim, não vou mais sonhar, não vou nem fazer projeto, porque a minha condição hoje não me dá esperança para sonhar. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela é viva e ela é a nossa esperança e ela é a esperança para essa pessoa que está nos ouvindo. Quantas pessoas sentadas, às vezes em lágrimas, pensando, mas como eu faço para sonhar? Como que eu faço para realizar os propósitos que Deus colocou na minha vida? Mas, na verdade, primeiramente, perseverança. Né, pastor? Então, nós queremos deixar uma mensagem para essa pessoa que está nos ouvindo, que você não deixe de sonhar, que você corra, porque teve pessoas na Bíblia, assim como o nosso pastor falou sobre José, foi solitário, né, pastor? Ele não teve uma multidão com ele. Ele iniciou com aquilo que Deus colocou no seu coração. Un sueño en su corazón. Nunca dejes de soñar, porque si dejas de soñar, ese día dejas de vivir. Nunca deixe de sonhar, porque se deixar de sonhar, esse dia você deixa de viver. El sueño es la materia prima. O sonho é a matéria-prima. Dios nunca nos va a dar la economía, el dinero. Deus nunca vai nos dar o dinheiro. Dios primero nos da el sueño. Deus primeiro nos dá o sonho. Y dentro del sueño está toda la E economía. dentro do sonho está toda a economia. Yo pregunto, ¿qué fue lo primero que Dios le dio a Jacob? Eu pergunto, qual foi o que primeiro Deus deu a Jacó? Dice que le dio un sueño. Diz que Deus deu um sonho. Y soñó Jacob. E sonhou Jacó. Soñó con una escalera. Sonhou com uma escada. Cada sueño que Dios nos da Cada sonho que Deus nos dá es siempre para subir é sempre para y subir no para bajar. e não para descer. Entonces no desistas de tus sueños. Então não desista do seu sonho. El día que dejes de soñar, O dia que você para de sonhar, dejarás de vivir. você deixará de viver. Só sonha quem vive, né, pastor? E é extraordinário, pastor. A cada vez que você veio para o Brasil, foi uma inspiração na minha vida. Sua vida foi uma palavra profética para que não desistisse. E o projeto do Pão Solidário aqui nessa cidade tem muito fruto da sua vida, porque a sua palavra gerou ânimo em nossas vidas, gerou uma expectativa que aquilo que parecia impossível aos nossos olhos, mas era possível aos olhos do Senhor. E nos momentos mais difíceis foi no momento em que nasceu o projeto Pão Solidário. E hoje, pode ter certeza, pastor, que cada família, cada vida que recebeu um pão, vai ter um galardão na sua vida. Recibo. Porque tem uma palavra profética liberada para sonhar. O pastor sempre diz sonhe, sonhe. E uma das coisas que eu sou apaixonada é sonhar e colocar no papel. Sí, porque los sueños tienen que escribirse. Porque os sonhos precisam ser escritos. Porque al escribirlo estamos profetizándolo. Porque quando escrevemos, profetizamos. Y cuando profetizamos, la visión corre. Quando profetizamos, a visão corre. Ahora nos toca esperarlo, Agora tem que esperar, porque sin duda vendrá. porque ela virá. Sabemos que os dias têm sido acelerados. Sabemos que os tempos que nós estamos vivendo, a gente observa que tem se abreviado. Nós estamos caminhando, né, para viver os dias que a Bíblia tem preparado, né? O que o pastor, com a sua visão profética, você como um profeta de Deus, né, na nação do Chile, e quando vem para o Brasil é um profeta nessa nação, qual a sua visão em relação ao cenário político que nós estamos vivendo agora, nesse momento aqui na nossa nação? Ok, quiero dar mi impresión personal. Eu quero dar minha opinião pessoal. Eu acredito Que el escenario político que o cenário político es la plataforma que Dios está permitiendo é a plataforma que Deus está permitindo para que la iglesia sea perseguida, aguijoneada para que a igreja seja perseguida y pueda despertar. e se desperte. Porque cuando la iglesia está en la comodidad, Porque quando a igreja está em comunidade en la comunidad se aleja de Dios. e na tranquilidade ela se esquece de Porque Deus. dice, lo tengo todo, E ela diz, eu tenho tudo, no tengo necesidad de nada, não preciso de nada, ni de Dios. nem de Deus. Entonces, el avivamiento, por ejemplo, en Colombia, O avivamento que vem em Colômbia obedeció por causa de las guerras de narcotráfico y de guerrilla. aconteceu por causa da guerra do
tráfico e da guerrilha. Entonces, a través de esa situación difícil, Então, através dessa situação las difícil, personas comenzaron a buscar de as Dios. pessoas começaram a buscar Deus. Entonces, Dios permite que estas cosas acontezcan Então, Deus permite que coisas aconteçam para que la iglesia sienta la persecución. para que a igreja sinta a perseguição. Cuando tú miras, por ejemplo, a Israel cuando estaba en Egipto, Quando você olha Israel quando estava no Egito, en medio de esa prueba era cuando más se multiplicaba. em meio a essa prova era quando ele mais se multiplicava. ¿Qué dijo Faraón? O que falou o faraó? Este pueblo se está multiplicando. Esse povo está se multiplicando. Y si hay una guerra, se harán enemigos E nuestros. se houver uma guerra, serão nossos inimigos. Vamos a matar todo niño que sea varón. Vamos matar todo menino homem. Mientras más oprimido estaba el pueblo, Quanto mais oprimido o povo estava, más ellos se multiplicaban. mais eles se multiplicavam. Ese es el principio. Esse é o princípio. Entonces, Dios permite que sucedan todas estas cosas Deus permite que essas coisas aconteçam para que la iglesia sea perseguida, para que a igreja seja perseguida más se despierte en Dios. e se desperte em Deus. E o pastor até estava compartilhando comigo como está o cenário político no Chile e que é muito interessante que o povo ainda não tem aquela sede grande em buscar o Senhor. Sí, es interesante porque, por ejemplo, vino pandemia Por exemplo, veio a pandemia y el pueblo sigue frío. e o povo continuou frio. Ahora ganó un presidente comunista Agora quem está governando é o presidente comunista y el pueblo sigue frío. e o povo continua frio. Entonces, Dios permite que sucedan otras cosas Então Deus vai permitir que outras coisas precisamente aconteçam para despertar a la iglesia. para despertar a igreja. E a igreja não sofre com isso, pastor? Sufre, pero es necesaria. Sofre, mas é necessário. E o pastor até compartilhou uma palavra forte que é Deus quem sustenta a igreja. Eso. Forte, Entonces, forte. ¿cuáles son las buenas noticias? Quais são as boas notícias? Que la iglesia es una nación paralela, A igreja é uma nação paralela, que tiene un gobierno diferente, que tem um governo diferente, una economía diferente, uma economia diferente, una lengua diferente. uma língua diferente. Entonces no nos debe asustar, Então nós não podemos ficar assustados, porque nuestra dependencia es de Dios. porque a nossa dependência é de Deus. Un ejemplo son ustedes mismos. Um exemplo são vocês mesmos. En medio de la pandemia, No meio da en el pandemia, momento más no difícil, momento mais difícil, ustedes sustentaron a mucha gente con el pan diario. vocês distribuíram pão para muita gente. Entonces, ¿por qué? Porque es Dios quien trae la provisión. Porque é Deus que traz a provisão. Mira que en tiempo de crisis, de escasez en la vida de José, Olha que no tempo de escassez na vida de José, José sustentó a su pueblo. José sustentou o seu povo. Fue en el tiempo de la escasez. Foi no tempo da escassez. Entonces, porque el reino de Dios es paralelo Porque o reino de Deus é paralelo. y nuestra dependencia no es de los gobiernos, sino de E a Dios. nossa dependência não é do governo, e sim de Deus. Então esse é o cenário que o pastor vê hoje do Brasil, com isso tudo que nós estamos vivendo. Após uma eleição, essa é a visão que o pastor tem sobre o Brasil. Lo que pasa es que Brasil, estoy hablando de la iglesia, Agora o que eu estou falando é sobre a igreja do Brasil. colocó toda la esperanza en Bolsonaro. É que a igreja botou toda a sua esperança em Bolsonaro. Y ahí está la confianza de la mayoría de la E iglesia. aí está a confiança da maioria da igreja. Pero la Biblia dice que hay uno sobre el más alto. Mas a Bíblia diz que há alguém maior do que ele. Así como los cielos están por encima de nosotros, Assim como os céus estão sobre nós, así está Dios por assim encima está de todo. Deus sobre todos. Entonces, Dios quiere que lo miremos a Él. Deus quer que olhamos para ele. Entonces, pase lo que pase, Então aconteça o que la acontecer, iglesia debe estar confiada en Dios. a igreja tem que confiar em Deus. Porque es Dios quien la sustenta, É Deus que sustenta, es Dios quien la guarda, é Deus que lhe guarda, es Dios quien la cuida. é Deus que cuida dela. Amém. Glória a Deus. Jesús dio una profecía. Jesus deu uma profecia. Dice que en aquellos días, cuidado con las mujeres que estén encintas. Jesus disse, aqueles dias, cuide das mulheres. Y en el año 70, Que Sim. no ano 70, según el historiador Josefo, segundo o historiador Joséfo, la iglesia del primer siglo
obedeció la profecía de Jesús A igreja do primeiro ciclo obedeceu à profecia de y Jesus escapó antes de que el general Tito destruyera el templo. e escapou antes de General Tito destruísse o templo. Todos aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios Todos aqueles que escutam e obedecem a palavra de Deus siempre escaparán del peligro. sempre escaparão do perigo. Amém. Glória a Deus, pastor. É isso que nós cremos, é isso que nós estamos crendo. E aqui no projeto, quando o pastor falou sobre o projeto, nós atendemos muitas famílias da Venezuela e do Haiti. São famílias que são mantidas. Então, eu sempre compartilho aqui com o pessoal que a nossa semente está em nações. Assim Aqui, é. de uma cidade tão pequenininha, mas a nossa semente já tem tocado nações. Porque nós cremos que foi em meio à crise, foi um momento difícil da pandemia, mas onde houve uma perseverança. Porque nós compreendemos que a igreja, ela não é igreja somente de porta aberta. É fácil até ser igreja de portas abertas. Mas quando veio a pandemia, a ordem de fechar as portas da igreja, então veio a pergunta, e agora? O que vamos fazer? Interessante. E então veio o desejo de ser verdadeiramente a igreja na terra. Sair do templo e ser uma abençoadora de famílias. Pastor, a sua voz, cada vez que vem na cidade de Balneário Pissarras e quando você volta para o Chile, fica ecoando em nossas vidas. Fica ecoando nessa cidade e nessa terra. Porque Deus trouxe você para Santa Catarina com muito propósito. E eu gostaria de, para nós encerrarmos, qual a sua palavra para o Brasil? Eu queria que o pastor deixasse esse registro da sua palavra para nesse tempo em que o povo brasileiro, hoje multidões estão na rua, outros estão crendo, né, numa virada, mas eu quero uma palavra de Deus através de um profeta que Deus colocou nessa nação, também no Brasil, e que deixasse registrada essa palavra para o Brasil. Eu quero que gane Bolsonaro. Eu quero que Bolsonaro ganhe. Pero pase lo que pase, Mas aconteça o que acontecer, la iglesia está confiada en Dios. a igreja está confiando em Deus. Porque Dios sabe todas las cosas. Porque Deus sabe todas as coisas. Entonces, el pueblo de Dios que quede tranquilo, Então fique o povo de tranquilo. Deus fique tranquilo. Que Dios tiene el control de todas Que las Deus cosas. tem controle de todas as coisas. Esa es mi palabra así a grosso modo para el pueblo. Essa é a minha palavra rápida para o povo. Amém. Amém. Un placer haber estado aquí. Prazer en el estar programa. O pastor vai voltar ainda Claro, antes de ir vamos embora para o regressar. Chile. Vamos estar gravando. Pastor, que Deus abençoe a sua vida. Te amamos. E você que vai estar ouvindo esse episódio, aguarde. Nós vamos gravar mais vezes com o nosso apóstolo Léo. E que Deus abençoe a tua vida. Que essa mensagem toque o teu coração. E que você tenha tranquilidade. Saiba que a tua confiança não pode estar no homem, mas sim naquele que criou todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida e continue sonhando em nome de Jesus.